Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Fator Humano. Sou Jefferson Barbieri. Essa é a 53ª edição, do Fator Humano, e hoje eu tenho o prazer de receber, uma pessoa querida, uma pessoa amiga, a Gisele Habermann Pieira, terapeuta ocupacional, e ela tem uma experiência muito grande, um trabalho primeiro com idosos, que ela vai contar bastante para a gente sobre isso, e mais recentemente agora trabalhando na Paiva em Valinhos. Bom, eu vou deixar ela falar, porque a ideia aqui é ela falar e não eu estar falando. Gisele, muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o convite, de ter aberto esse espaço para a gente poder falar um pouquinho a respeito desse assunto. Sim, eu que agradeço, o convite para eu poder participar com vocês. É muito especial, muito gratificante poder Legal, falar um pouquinho da minha pessoa, do meu trabalho, né? ótimo. Você tem uma formação de terapeuta ocupacional, né? Antes da Sim. gente entrar nessa questão do lar dos velhinhos, principalmente, que é onde você atuou bastante tempo, como é que surge isso na sua vida? Como é que você chega na terapia ocupacional? O que te motivou, te levou a isso? Bom, eu sempre gostei da área da saúde. No início eu gostava muito, tenho um irmão que é médico e eu gostava muito dessa área. Então a gente brincava, vamos fazer medicina para montar uma Uhum. clínica. E no fim, assim, foi passando, eu fui tentando e acabei caindo na terapia ocupacional, que também é uma área muito ligada à saúde, trabalha muito com a reabilitação, né? E em todos os níveis. Então, isso me gratificou muito, é muito positivo para mim, Você teve poder alguma, ajudar o próximo. você teve alguma experiência, por exemplo, a gente está falando, né, você é do Lar dos Velhinhos, que é onde você atuou mais tempo, aí 22 anos, né? Mas antes disso, você teve alguma outra atuação? Sim, eu tive um espaço, uma brinquedoteca, onde a gente atendia crianças de várias, assim, crianças com autismo, crianças com necessidades especiais. Então, era um espaço onde as crianças ficavam. Então, quando os pais não podiam deixar numa escola ou em casa, nós acolhíamos. Era particular, também era muito interessante a proposta. E também sempre atuei na geriatria. Então, desde o início, após minha formação, eu fui já para geriatria, gerontologia. Essa coisa de você falou agora de crianças autistas, tal, né? Existe sempre essa discussão, né, da inclusão dessas crianças, tal, né? É, assim, a partir da tua experiência de vida, como é que você vê o momento hoje? Você acha que a gente está conseguindo minimamente dar uma certa atenção para esse público a partir do que você vê, do que você sente? Ou você acha que ainda falta muito para a gente chegar numa coisa assim minimamente aceitável para esse público? Eu percebo que hoje em dia aumentou-se muito, né? Desde o diagnóstico até os cuidados, a atenção a essa criança autista, TDAH. Então, muita estimulação, muitas clínicas estão sendo abertas. Então, a atenção está bastante voltada para a área do autismo, inclusive profissionais, né? Se capacitando cada vez mais. Então, o mercado está em alta. E você acabou de falar, geriatria foi uma coisa que te chamou a atenção desde o começo. Desde o início eu gostei muito e eu conheci o Lar dos Velhinhos, onde eu atuei a maior parte do tempo. Então foi um trabalho muito rico, muito produtivo e sempre me chamou a atenção. Você talvez possa se lembrar, mas você tem ideia de quantas pessoas eram atendidas ou são atendidas no Lar dos Velhinhos? Qual é a capacidade que eles têm de atendimento lá? Hoje está em torno de 150 capacidade, porque se expandiu bastante.
Então, eles estão acolhendo, deve estar em torno de uns 130, mais ou menos, residindo, E no essa coisa, máximo. É que como eu lógico, saí né? já tem um tempo, então acho Uhum. que uns 100 idosos, certeza. E me diz uma coisa, assim, como é que você vê essa questão de atendimento ao idoso? Porque, assim, o idoso, ele, ele ele precisa de uma atenção bastante grande, né? E você tem Sim. assim alguns conflitos, por exemplo, às vezes é a família que não quer olhar, não quer saber, que abandona, tal. Como é que você vê essa situação do idoso hoje, pelo menos aqui em Campinas ou em termos de Brasil, assim, como é que você enxerga isso hoje? As pessoas realmente tendem a abrir mão desse cuidado e largar essas pessoas, ou tem muita gente que dá atenção devida, a família dá atenção devida para essas pessoas? Eu não vejo muito essa tensão, sabe? Inclusive, trabalhando lá, a gente percebia a família distante, então a gente tinha que ter os programas para ter esse vínculo familiar, né? E na sociedade mesmo, a gente percebe um certo descaso, né? Então, a família muitas vezes não tem tempo, está ocupada com as suas coisas e acaba não dando a atenção devida, nem o cuidado. Isso que eu percebo na grande maioria. Tem as exceções, com certeza. Ah, bom, sessões tem, mas eu fico muito preocupado, assim, no sentido de, eu falo isso como uma pessoa que está de fora, né, que não vive É. isso, mas eu vejo, assim, por exemplo, e não só aqui, eu vejo em outros países e fora, por exemplo, uma questão assim também, eu não estou falando do lar dos velhinhos agora, mas alguns lares que são montados meio que clandestinamente, depois tem todo Uhum. assim uma questão dos maus tratos, tudo, Sim, né? sim. É, esse é visto como um mercado para se ganhar dinheiro e isso, infelizmente, a gente pode pensar dessa forma. Muitas vezes o idoso fica ali numa sala, né? Então as casas se abrem para apenas vendo o lado econômico, né? Financeiro. E o idoso ali é acolhido, mas muito, ele fica ocioso o dia todo, né? Os cuidados mínimos, muitas vezes não tem alimentação. Mas isso de um lado, mas tem clínicas também que acolhem, só que já é um Uhum. nível particular, então a grande maioria da população não tem condições de pagar, né, um Uhum. valor alto. Então começa a ter o idoso fica ali de lado, né? E Que a ainda, família não ainda, tem. ainda tem E a é muito questão da complicado, violência, né? é a violência que sofrem, muitas vezes já dependentes, não conseguem fazer as coisas, se manter sozinhos, e a família vai se distanciando, porque cada um tem a sua rotina, e aí vem o descaso, né? E as políticas de saúde também muitas vezes não conseguem acolher. Vocês têm lá no Lar dos Velhinhos, eu percebo por acompanho algumas coisas, assim, por exemplo, tem diversas atividades, inclusive passeios fora, esse tipo de Sim. coisa. É uma forma de integração bem interessante, né? Sim, até tem uns projetos de levá-los ao mercado para fazer compra, onde eles têm contato com a comunidade, passeios em shopping, lanchonete, viagens. Eles acabam viajando uma vez por mês. Então, eu tenho total apoio, né, o contato com a sociedade. E isso é muito importante. Eles não estão lá isolados, né? Então, Até eles têm porque eles sentem isso, né? Tem bastante. A partir do momento que eles entram, né, na instituição, eles já sentem falta da família. Então a equipe atua dando todo esse suporte que é necessário, né, para acolher, para torná-los produtivos, autônomos, conseguir realizar as coisas. E eu acho que deve ser, assim, assim, vamos dizer assim, um bocado meio triste, assim, quando chega principalmente épocas tipo Natal, sei lá, Dia dos É, Pais, Dia das Mães,
Eu acho que para Sim. aqueles que têm um entendimento maior, isso é bem difícil, né? É bem frustrante para eles, né? Se sentem isolados ali, não pode ter o contato, né? Alguns até saem, vão com a família, passam as datas, mas aqueles que ficam acabam até entrando em depressão, né? Então, isso que a equipe atua para poder oferecer algo bom para eles, né? Na questão da terapia ocupacional, como é que funciona? Quais são as atividades que vocês normalmente oferecem para idosos que ajudam nesse tipo de tratamento, assim? Então, a terapia ocupacional, ela atua na reabilitação do indivíduo, então, em todos os níveis, o social, o mental, o físico, as atividades de vida diária, que são aquelas onde ele consegue ter autonomia para comer, para se vestir, para tomar banho. Então, a gente auxilia em todos os aspectos. E lá no lar tinham muitas atividades, desde uma culinária, uma atividade cognitiva para a memória, então, uma costura, um artesanato, uma leitura, atividades em grupo, passeios, boas compras, viagens. Então, é uma gama de atividades que nós oferecemos, né? Então, isso é E, muito importante. e como é que vocês sentem as respostas deles para esse tipo de coisa que vocês fazem? Como é que é a devolutiva disso para vocês? É muito positivo, porque tem aqueles idosos que já têm um déficit cognitivo, então não conseguem responder. Mas mesmo assim eles são estimulados e se obtém respostas. Então eles procuram, eles querem fazer algo, querem produzir. Até assim, a minha ausência, eu fiquei sabendo que, mas ela não vem mais, a gente não vai ter Hum. mais tal atividade. Então, assim, é uma busca constante, é diária. Eles buscam o que fazer, o que produzir, e isso os mantém ativos, né? E essa manutenção da atividade é fundamental para eles, né? Bastante, porque eles gostam, se sentem bem, está estimulando o dia a dia, e é muito importante, é muito necessário. Se você pudesse, assim, fazer uma estimativa, você acha que, por exemplo, aqui em Campinas, a gente ainda tem, vamos dizer assim, um déficit de atendimento, dessas pessoas, teria que ter muito mais vagas, espaços para atendimento dessas pessoas. A gente tem um déficit grande hoje de atendimento. Eu vejo muito que existe, sim, esse déficit, e eu acredito que até implantar centros-dia, né, uma casa maior para acolher, porque tem muita demanda e necessidade. Então, uma ideia de um centro-dia seria muito importante e necessário, Até né? porque Porque tem aí vários tiraria, profissionais, né? é, Tem muitos sim, tem profissionais muito, querendo trabalhar também, né? sim, sim, abrange as duas coisas, né? Além do que o centro-dia, o idoso, ele não estaria institucionalizado. Então, ele poderia estar com a família e passar o dia Uhum. num local, com várias atividades. E isso eu sinto falta. Inexiste, né? Eu acho que não teria que ser implantado uma proposta, né, para a prefeitura, para o estado, para ter Eu, maiores. eu estou falando isso para você porque, por exemplo, eu percebo que em Portugal, por exemplo, a gente acaba tendo amigos e parentes e a gente acompanha algumas coisas e a gente percebe que existem em alguns lugares, esses centros Sim, de, inclusive eles passam para buscar, né? uhum, sim. É, porque É como também uma tem, creche. é, Uhum, porque tem uma questão também de que lá você também tem uma população um pouco mais envelhecida, né? Que sim, já é sabido, né? Mas é sim, interessante isso das pessoas passarem, buscar, levar e trabalhar o dia todo, e depois volta para casa no final da tarde, né? E sim. isso é um exercício bastante interessante para eles, né? É muito, porque eles passam o dia realizando atividades, em contato com outras pessoas, né? Sim. E até mesmo existem vilas
onde eles residem. Nos Estados Unidos tem muito. Então, são vilas de moradia mesmo também, para aqueles idosos que não tem ninguém, que estão solteiros. Então, eles vão para essas vilas. E tem toda a parte de reabilitação. É muito interessante. É que É, aqui eu sinto falta. Uhum. realmente seria bastante interessante do ponto de vista de você é, dar uma atividade para eles que eles Uhum. pudessem se sentir inseridos, né? Porque muitas vezes isso É, faz com que eles vão deixando esse sentimento de pertencimento da comunidade, né? Da é, família, dos amigos. é. Eles vão, e isso vai, de alguma forma, vai abatendo também, né? Do fazer parte, né, da sociedade. Então, para eles, além do próprio envelhecimento, né, as doenças que acometem, então tudo isso vai deixando pior, né? Uhum, Vai uhum. deixando depressivo, então é pior, vai se tornando mais dependente, né, isolado. Porque muitas vezes já tem uma, vamos dizer assim, uma certa dependência física, né, para determinadas coisas, né? Então, a É, partir do momento que você já tem uma dependência física e aí você passa a ter uma dependência, sei lá, intelectual, uma dependência de outro nível, uhum, isso acaba levando a pessoa um pouco para um outro nível e a uhum. depressão é muito comum nesse caso, né? Sim, sim, bastante. E ele fica ali dependente, né? E muitas vezes precisa de um cuidador, onde o custo é alto. Então, tudo vai comprometendo, né? E isso leva à institucionalização. Esse é um assunto Tá que bom. me incomodou sempre bastante, Uhum, até porque acho que na nossa família sempre a gente teve gente que ficou, né, idosa por muito tempo, né? Alguns, inclusive, na faixa aí já dos 90, 80, uhum, 90 anos e tal. Então isso me incomodou muito, porque eu sempre tive essa coisa assim, eu falei assim, como é que você meio que abandona, né? Quer dizer, a partir do momento em uhum, que uhum, ele não tá te tendo alguma valia para você, se é que eu posso uhum, dizer assim, você passa uhum, meio que a abandonar, joga para um canto e vai cuidar da tua vida, né? E isso para mim sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? E então, assim, eu sempre fiquei pensando, falo assim, meu Deus, como é que você é, deixa uma pessoa que em certo momento te atendeu uhum, tanto quando você precisou uhum, e agora, né, que ela precisa, né, você já não dá aquela atenção que ela merece, né? uhum. Essa é uma questão para mim, assim, às vezes até mais moral do que qualquer outra coisa, entendeu? Assim, então, isso foi um assunto que sempre me incomodou muito, sempre me incomodou muito, porque você parece que assim é como você descartar um material, descartar uma mercadoria, né? E por isso que eu te faço essas perguntas e saber que você trabalhou tantos anos com isso, isso deve ter uma satisfação pessoal também, né? Além de ser a sua profissão, mas deve ter uma Sim, satisfação pessoal nessas respostas que você recebe, né? sim, é muito. Para mim, assim, é um aprendizado, né? O dia a dia. Então, eu vejo como aprendizado. Claro que para mim, pessoal, eu também vejo a institucionalização muito complexa. Então, assim, eu colocar meus pais num local onde fizeram tanto, né, por mim, pela minha vida, então eu também não concordo. Mas, assim, é um local onde eles têm esse acolhimento. Então, a gente faz de tudo para eles terem esse apoio, esse suporte, né? Mesmo a gente também criando essa dúvida, né, se é o correto ou não. Então, a É, gente sabe. eu achei essa coisa que você falou da creche dia, se é que eu É, posso falar assim, mas eu é, achei isso fantástico, porque parece que você, vamos dizer assim, você dá uma atenção a eles enquanto eles precisam, e enquanto você também precisa sim, se desenvolver profissionalmente, mas depois há um sim. momento onde todo mundo se volta para dentro de um espaço É, só, né?
e você consegue ter uma convivência, né? Sim, é bem Então, eu achei essa ideia bastante interessante. é, Vamos esperar que isso um dia. A gente está sempre esperando que algum dia as ideias é, boas vinguem, né? sim. É que no Porque Brasil não existe muito, no exterior sim, né? Portugal, aqui já não é tanto. é muito complicado isso, porque não que a gente, eu não gosto vamos dizer assim, eu não gosto de entrar em polêmicas e coisas, porque, mas existem alguns assuntos que eu acho que mereciam ser mais debatidos, né? É. Inclusive com políticas públicas que pudessem fomentar um atendimento melhor, uma maneira, um olhar diferente para esse público que, de alguma forma, já produziu e já colaborou muito com toda essa roda, entendeu? Né? Uhum, Então sim, claro, a gente esquece que eles já produziram muito, né? bastante, bastante. E tem que dar todo esse suporte, né? Eu vejo como é um merecimento, né? Você acha que, Essas por políticas. exemplo, na tua área, por exemplo, você acha que forma bastante profissionais, bastante terapeutas ocupacionais? Hoje a gente tem um bom número de profissionais que poderiam estar dando conta do recado. A gente merece mais investimento também nessa área de formação. É, eu sinto que hoje está bem escasso o profissional terapeuta ocupacional. Tanto é que eu recebi uma proposta, né, para vir para Valinhos, justamente pela falta, inexistência de terapeutas. Então, assim, a demanda é muito grande na área de autismo e hoje, assim, a busca tá muito escasso, tá muito difícil mesmo encontrar. Então, eu não sei se a faculdade, o que está acontecendo, que o curso, uma época, também era para ser fechado. Então, hoje em dia está bem difícil. Como que foi para você, por exemplo, fazer essa transição? Você sai de um público mais, né, mais velho, né, assim, e vem para um Uhum. público mais jovem, né? Como é que se dá essa transição para você, assim? Precisa de um tempo de adaptação ou para você já chegar e já ir fazendo o que tem que fazer e... Assim, eu tive uma demanda, estou tendo uma demanda alta, muitas crianças já em fila de espera, aguardando por mim, e eu estou tendo, assim, no início foi um desafio, está sendo um desafio, e eu estou indo para a área de integração sensorial. Algumas coisas eu estou tendo que fazer cursos, mas de início eu já comecei com avaliações com os pais. Então, isso é algo que eu já tenho conhecimento, só mudei alguns pontos, né? Porque entra a criança, como ela é no dia a dia. Então, para mim é um desafio, é um novo aprendizado. Foi uma escolha difícil, né? Uma decisão muito Uhum, difícil, mas eu falei, eu vou me desafiar. Uhum. tá certo. E aí, nessa sua passagem, né, nessa sua transição entre o Lar dos Velhinhos e a Pai Valinhos, né? Mesmo na cabeça de um profissional como você, assim, tal, é, surgem dúvidas, surgem alguns receios, tal, quer dizer, você em algum momento, assim, ficou hesitante ou não, eu vou cair de cabeça aqui e vou trabalhar isso. Eu fiquei bastante em dúvida, porque eu tenho uma ligação muito forte com o lar, né? Tantos anos ali. Então, no início eu falei que eu vivi um luto, foi um luto para mim, porque eu tive que deixar algo assim de tantos anos que eu ainda gosto muito, e eu falei, eu vou me desafiar, vou aprender um novo aprendizado, o lado infantil, né? As crianças que precisam tanto, e é uma mudança, né? Mudança de vida. E é interessante porque tem também aquela coisa, né? Há alguns anos atrás, Aham, não se falava tanto, né, nessas coisas de é, autismo,
e de repente a coisa meio que eclodiu de uma certa forma, né? sim. Eu que estou de fora, eu fiquei com a sensação de que eu pensei assim, será que nós temos profissionais suficientes? Porque agora a coisa está aparecendo tanto Uhum, e que, assim, a gente nem tinha ideia antes, não se falava. Então, quem não era da área, então, não tinha a menor uhum, ideia, né, de que esse número era tão grande assim, né? uhum, Porque até porque são vários níveis, né? Você não está todo mundo sim, sempre no mesmo nível, né? Você tem níveis diferentes, né? é. Então, essa coisa, para mim, foi meio, sob uma certa ótica, foi meio assustadora, né? Assim, Uhum, porque eu falei, nossa, de repente a gente se descobriu dessa maneira, né? sim. Por que que você acha que, de repente, assim, houve eu não vou dizer uma explosão, mas houve esse aumento de casos, assim, começou a se verificar esse aumento de casos. Isso foi o avanço das práticas e dos diagnósticos que colaboraram para que se identificasse tudo isso dessa maneira que aconteceu, José? Eu acredito que sim, que teve um avanço e muitas vezes se omitia, né? Eu percebo assim que omitia, se ficava escondido ali. Hoje em dia, assim, com os diagnósticos, né, as avaliações médicas, então tudo isso está favorecendo, né, tratamentos. Então a busca, tratamento. Se a criança está diferente, os pais já correm, já fazem exame, né, a própria genética, tem vários exames para se avaliar. Então, tudo isso está tendo um né? Mas essa busca também para tratar, para deixá-lo mais autônomo, né, a criança. Então, E tudo isso eu percebo está aumentando. eu até fazendo assim, uma espécie de uma brincadeira, porque isso aconteceu também, de repente, com aquela questão, guardadas as devidas proporções, mas a questão da intolerância à lactose, né? Um dia Uhum. minha filha chegou e falou assim, eu sou intolerante à lactose. Eu falei, mas como é que essa pessoa descobriu isso só agora? Como é que isso daqui só surgiu agora, né? Quer dizer, ele Sim, não conseguiu sim, é. descobrir isso antes, né? E porque Sim, se eu tivesse descoberto antes, obviamente teria, né, atacado o problema, né, antes, né? sim, é. Então, assim, eu falei assim, as pessoas estão, assim, descobrindo coisas que, de repente, nem se sabia que existia, ou se Sim, sabia, ficava muito guardado, né? sim, se E omite. se omitia. E a sociedade, É, eu acho que, assim, a sociedade também tem um bocadinho de culpa nisso também, porque uhum, aqueles que se acham, por exemplo, pais de crianças normais, né? uhum, Muitas vezes regulam essa coisa assim, não querem ter contato, não querem, sim, entendeu? Assim, sim, sim. e isso tudo eu acho Isola, né? assim, porque faz com que as pessoas não tomem pé da situação Uhum, e não compreendam que existe um problema mais sério que precisa sim. ser atacado. E que não é um problema de um ou dois, é um problema de muita gente, entendeu? É um problema de Muitas, muita muitas. gente. E eu fico Sim, muitas. imaginando o que você deve estar enfrentando nesse É, começo, porque vai aparecendo, né? e as escolas também não têm cuidadores suficientes para ficar com essas crianças. Então surgem aí os problemas, né? Porque a criança está em sala de aula e ali ela está com os outros, e os outros começam a questionar porque são diferentes, né? Então não tem o cuidador para auxiliar essa criança. Aí os pais têm que entrar em processo de justiça para pedir um cuidador. Então, tudo envolve várias coisas, né? E é Eu muito acho que triste isso, né? Porque deveria ser um é caminho meio, né, natural mais das coisas fácil, né? acontecerem, né? Mais fácil. Muitas vezes os governos, né, não auxiliam tanto, a gente percebe. Então, por É, isso que existe. na verdade, eu acho que você foi um pouco educado demais nisso. Na verdade, eu acho que pouco ou nada eles têm feito a É, respeito sim, disso sim, e é tem verdade. dependido muito mais de ações voluntárias de outros É, lugares do que sim, propriamente
me parece que, não sei se eu vou falar bobagem ou não, mas parece que consideram um gasto desnecessário, entendeu? Assim, Sim, e não se olha para uma coisa que é efetivamente importante, né? Que é o é, desenvolvimento do ser humano, né? Independente da claro. condição dele. Sim, e muito necessária, né, para essas crianças, que muitas vezes não têm essa assistência, né? E onde fica o aprendizado dela, Exatamente. Aí que eu né? fico, eu fico me perguntando, eu falo assim, de tudo isso que você está me contando, me falando, me esclarecendo, é um, vamos dizer assim, é um problema macro, porque, olha, você falou Uhum, da questão dos profissionais, quer dizer, a formação de uhum, recursos humanos para atuar é, na área que está deficitária, falta uhum, pessoas. Escolas que têm dificuldade porque não tem alguém uhum, para acompanhar as crianças, sim, né? À medida em que, e é interessante você ver isso, vai na contramão do que a uhum, medicina tem feito, que é aumentar o uhum, volume de diagnósticos, uhum, identificar os problemas, isso, muitas pesquisas, muito trabalho em cima, quer dizer, uhum, as políticas públicas para assim, para questão de manutenção, de uhum. atenção, elas não seguem no mesmo passo, por exemplo, do que o desenvolvimento da medicina. É, é diferente, né? O tempo é São, diferente, cada completamente um- diferente, né? eles acaba se perdendo, né? Toda essa atenção necessária, esses cuidados, acaba ficando de lado, né? Ou Então é seja, muito triste é uma você tarefa, ver. eu É, imagino que você deva enfrentar no dia a dia, porque é, é uma tarefa árdua isso. sim, porque os pais questionam, né? Eles falam, meu filho não tem a cuidadora para ficar em sala de aula. E para a criança isso é complicado, né? Se torna um atraso para ela. Então Pô, é se muito em média, triste. você tem atendido quantas crianças assim você tem conseguido atender ou tem recebido, enfim. Então, eu estava com uma lista de espera grande, chegava a quase 100 crianças, Nossa assim, Senhora. né? Mas agora, como eu faço 30 horas, então eu estou contando com 30 crianças. Eu já estou, Uhum. assim, com a agenda cheia, né? Porque a procura é grande e é até por encaminhamento médico, né? Sim, Então, a agenda é lotada. A gente percebe que são atendimentos pontuais, né, para estimulação, e de 45 a 50 minutos. Então, você não pode ficar nem pouco com a criança, né, porque senão ela não evolui. exatamente, Então, exatamente. é, E como é que você vê, assim, eu sei que o tempo que você está é curto, tal, com as crianças, tal, muito mais, não tem nada nem para comparar com, né, com a questão do lar dos velhinhos, mas como é que você está vendo, assim, por exemplo, esse desenvolvimento desse seu trabalho? Você já vai começando a identificar, por exemplo, pontos de melhora? Você consegue identificar nas crianças avanços mesmo que ainda pequenos, mas você já começa a enxergar isso, Gisele? sim, porque assim, no início eu fiz uma avaliação e qual é o meu objetivo hoje? É ter esse vínculo a partir do momento que a criança vem. Então, ela tem que ter o vínculo e focar. Ela tem que focar numa atividade para eu poder trabalhar os meus objetivos de autonomia, né? Dela estar mais autônoma, conseguir realizar as tarefas. E eu percebo esse vínculo se intensificando. Então, ela está focando mais, aí eu vou trabalhando a coordenação motora, e isso é positivo, porque eles têm vários níveis, né? Então, tem a criança mais agressiva, tem a criança que não fala, a verbal que fala. Então, a gente vai pontuando todas essas características e a E gente isso, consegue e isso desenvolver. deve ser uma experiência fantástica para você, porque, por É, exemplo, você entender uma criança que verbaliza, óbvio, fica muito mais fácil do que uma criança que não verbaliza. Mas você sim. compreender a linguagem não verbal de uma criança, Uhum.
É um É, exercício e deve é, ser extremamente assim animador quando você, né, vê que está tendo um é. progresso nessa área, né? Sim, sim. E cada atendimento é uma evolução. E você não pode forçar, né? A criança fica livre, mas você vai observando como ela vai reagindo. Porque o autismo a gente não pode forçar, não pode Sim. insistir. Então, eles têm que ter o tempo deles, né? O tempo deles de aprender, de querer fazer as coisas, ficarem tranquilos. Então, eu vou por esse caminho. E assim, num caso mais específico, por exemplo, quando você tem crianças que são um pouco mais agressivas, obviamente você deve ter técnicas que procuram dar uma acalmada nessa criança, né? Uhum. E assim, é difícil esse primeiro momento, você leva um tempo até conseguir interagir e deixar essa criança um pouco mais calma, a ponto de ir suprindo as necessidades dela. É, eu tento assim, a hora que ela chega, eu já observo. Então, eu já vou sentindo se ela tá bem ou não. Eu tento deixar o ambiente o mais tranquilo possível e sempre ficar calma, né? Ficar calma. É que eu não tive, assim, crianças muito difíceis, muito Uhum. agressivas ainda. Então, não aconteceu nenhum evento assim de agressividade, mas eu tento, desde o momento que ela chega, estar tranquila, deixá-la bem. É isso que eu foco muito. Porque é fundamental, né? Porque a partir da tua tranquilidade é que Uhum. você vai conseguir É, estabelecer sim, uma linha e ela vai é, começar a entender que a tranquilidade ali faz parte do é, processo, né? sim, 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 Legal. sim. Nossa, Uhum. é enriquecedor isso, não? É, É muito. eu acho que tem dias que você deita com a cabeça no travesseiro, eu acho que se em alguns dias dá um nó, mas em alguns dias eu acho que você dá risada sozinha, né? Hoje eu É, consegui, porque né? que eu falo, como é que eu consegui, né? Essa É, mudança, hoje estar nesse novo aprendizado, novas descobertas. Eu falo, será que tá certo? O que que eu fiz, né? Mas são caminhos, né? Caminhos novos. Eu mas eu acho falo, que tinha que. faz parte, não sei se a gente pode falar assim, mas enfim. Mas acho que também tem um certo dom da pessoa, né, em trabalhar isso. Porque É, tem outras pessoas que talvez sejam tão boas quanto, mas talvez não tenham esse preparo, esse dom para fazer esse tipo de trabalho. Então acho que tem que casar também, né? É um tem, casamento, né? tem a paciência, né? O controle. A gente tem que tá bem, assim, para poder exercer, né? Fazer algo pelo outro, né? Porque eu acho muito Nossa, positivo. É uma isso. criança que a gente está ali, está auxiliando ela a ter a vida, né? A viver, quanta coisa ela vai passar. Então eu vejo muito por aí, eu vou poder ajudar. Eu vou ser um meio, um recurso para auxiliá-la. Nossa, que luz no fim do Uhum. túnel a gente escutar isso, porque parece que o que a gente menos escuta hoje é ajudar o outro, né? É, As sim. pessoas às vezes estão mais preocupadas com o dia a dia, com o que vão fazer, Uhum. com, né, como a gente diz no ditado, com o próprio umbigo, né? É verdade. E não estão preocupadas com os outros, né? E isso é uma tarefa, eu tiro o chapéu para o seu trabalho, porque Uhum. Obrigada. não, realmente eu acho um trabalho fascinante. Eu não sei se eu teria Uhum. toda essa aptidão, essa coisa, mas assim, eu indago você porque e a gente está falando de crianças, mas também com os É, idosos é a mesma coisa, quer dizer, você sim mesmo. só muda a faixa etária, mas os desafios Sim, são os mesmos, entendeu? bastante, né? Ter, poder, isso que eu falo que foi sempre um aprendizado para mim. E poder, o que eu tiro de tudo isso é poder auxiliar, né? Poder ser um meio para ajudá-los, tanto os idosos como as crianças, cada um com a sua característica, né? Sua problemática. Isso que eu vejo muito, eu tiro para minha vida, que é muito rico. Eu não diria nem que isso é eu diria que isso é uma lição de vida para mim e para muita gente, viu, Gisele? É, Porque uhum, assim, é um, é um,
é uma questão delicada, né? Quer dizer, como você falou, É. estamos mexendo com vidas, né? Porque Uhum, não é só a questão de um hospital, nada, você está mexendo com vidas, entendeu? Quer dizer, você é. está entrando na vida das pessoas e está atuando dentro da vida delas. Então, isso, muitas vezes, você pode fazer isso de uma maneira correta ou não, né? Então, isso Uhum, é complicado, né? Quer dizer, você tem que ter muito preparo, muita consciência. Você vê, foram só de lá dos velhinhos 22 anos, né? uhum, E você 22. já tinha tido outra experiência antes, agora Sim. mais essa da pai. Quer dizer, Uhum, a experiência acumulada é que leva a gente uhum, a ter resultados melhores, né? Quer dizer, uhum. teoricamente, a gente tem resultados melhores à medida que a gente tem uma experiência maior, né? Claro. E agora, eu ia até te fazer uma pergunta que eu ia falar para você, assim, se fosse extrair um suco de tudo que você já fez, né? Qual é que Uhum. seria esse resultado, né? Mas você acabou de me responder, né? Porque essa coisa de ser um É. intermediário e Aham. poder atuar em favor dos outros, isso eu acho que é fantástico, né? Sim, sim. Poder fazer algo, eu trago para minha vida. Eu falo que tudo isso é muito rico, que a gente aprende muito, dia a dia. Você aprende, constrói. Eu falo que é que nem construir um castelo. Eu construí no lar, né, com os idosos, agora eu estou construindo aqui e estou aprendendo para minha vida. Porque você está dando a sua parte de contribuição, né? É, mas é tudo muito positivo. Eu E gosto muito de lidar com o isso ser humano. isso que porque, vamos ser sinceros, lidar com o ser humano não é a tarefa das mais É, fáceis, né? não, não, não. Mesmo Muito, aquele que a gente muito costuma chamar complexo. de normais, né? Que já não É, é é. fácil trabalhar com eles, né? Porque cada um está dentro de um humor, cada um está com, né, É, acorda de uma maneira diferente e tal. é, Agora, você trabalhar com quem, às vezes, por exemplo, está instável, chega instável, até você botar num grau de estabilidade para poder desenvolver alguma coisa, quer dizer, isso tudo demanda um cabedal de experiência aí que não é fácil, né? não, é. Inclusive os pais, né? Porque a gente hoje em dia eu vejo muitos Isso. pais com as crianças, as famílias. Então é muito necessário estar vendo o lado deles também, auxiliando, orientando. Então, não só com as crianças, mas os É, pais, a família. exatamente. Muito, Porque muito. é um trabalho constante todo mundo tem que participar, né? Sim, sim. A gente tem que orientar bastante a família, ver como está o dia a dia, né, daquela criança. Você Então, costuma isso é. encontrar, assim, famílias que como é que eu diria, estão meio que nadando contra, assim, ou normalmente a família já vem disposta a fazer um trabalho junto? Não, a família já vem. É que o que eu observo é muitas orientações. A gente precisa estar orientando bastante, porque muitos ainda não entendem, né, o que precisa ser feito, de que maneira vai ser feito. Então, isso eu noto que é necessário. E está faltando essa educação, né, vamos dizer, para os pais, para as famílias, para saber como lidar melhor. Mas eles vêm, assim, em busca mesmo de atenção, de atendimento. Que legal, que legal. Gisele, assim, eu não sei, mas assim, eu não sei se você tem mais alguma coisa a dizer, porque eu acho que tudo que você falou para mim foi muito importante, assim, muito Uhum. importante. Mas assim, se você tivesse o poder agora de fazer alguma coisa, assim, qual que seria a primeira medida que você tomaria, assim, se você tivesse o poder de começar a orientar esse caminho, esse trabalho? Qual que seria a primeira medida que você tomaria? Ah, eu acho, assim, o que eu estou vendo é a abertura de muitos locais para essas crianças, né? Então, eu tentaria trabalhar muito com os pais, a nível de orientação e apoio também. Isso eu sinto que falta bastante. Sim, E para os sim. idosos,
eu penso muito nesse lado deles estarem com a família e ter esse momento do dia para ter atividades. Ou Então, seja, isso eu acho que resumindo, a família teria que estar participando sim, sempre, né? sempre, Família é um sempre. elemento fundamental nesse processo. Sim. É fundamental. Como é importante ter esse apoio, esse suporte da família em todas as fases, né? Desde a Exatamente. infância, das crianças que precisam, dos idosos, né? Isso que eu vejo como a família é importante. Puxa Essa vida. é uma lição que eu tiro. É, não só É, você, do que você está falando, também estou tirando algumas lições aqui, é, porque lição de é, vida, né? é, porque no final das contas é a sociedade que a gente pertence, né? É, sim. É a sociedade É que a gente nossa, pertence. é, Nós não estamos descolados, né, de tudo isso, sim. né? E outro, também vou Eu, ficar, espero ficar velhinho claro, também, entendeu? claro, né? Todos nós Então, vamos passar por isso, é. pois é, pois é. A gente não pode Mas descartar essas coisas porque a gente nunca sabe o que vai ser lá na frente é para a gente, né? nosso futuro, né? A gente não sabe para onde vai, né? Se a gente vai ter que ser acolhido também numa instituição. Então a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Por isso, nessa parte, as políticas públicas, né? Para ter Exatamente. um melhor cuidado com o idoso. Exatamente. Eu espero sinceramente que alguém com um pouquinho de poder assista esse podcast e fala, vamos fazer alguma coisa para começar a melhorar, nem que seja aos pouquinhos, mas vamos começar a melhorar É, é. é, Sim, isso, né? Dar um pouquinho como é mais de necessário. condições necessário, É. né? Sim, Muito sim. bem. Olha, Gisele, eu estou muito contente. O resultado daquilo que, assim, eu esperava ter uma excelente conversa com você, porque eu te conhecia Uhum. antes e, né? Uhum. Mas, assim, me surpreendeu bastante porque são duas áreas, assim, que são muito delicadas, né? E que você Uhum. transitou pela área com os idosos e agora está com as crianças, né? Uhum. Então, é uma ponte, né? É uma ponte que você está Uhum. fazendo, né? É Uhum. uma construção constante, né? Então, eu queria deixar meus Sim, parabéns para você e te agradecer muito por ter obrigada. conversado comigo sobre isso. Assim, sempre que tiver alguma coisa, quiser divulgar, quiser fazer qualquer coisa, Uhum. fala com a gente que, assim, a gente tem o maior prazer em divulgar as coisas que vão acontecendo, que vão melhorando a vida das pessoas, que, sabe? Uhum. Isso é Claro. importante. Eu agradeço muito o convite, novamente, de poder expor um pouco da minha história, minha vida, o que eu gosto, o que eu faço. Muito gratificante. E eu espero que com isso, porque uma das minhas pretensões com tudo isso é criar, através desses depoimentos, né, criar vontade nas pessoas, né, inspirar Uhum. elas a fazerem as coisas, né? Uhum. Esses últimos dias aí eu até recebi, eu tenho uma mais aluna que virou muito amiga, foi embora para os Estados Uhum. Unidos, e tal, está casada lá, e ela tinha feito jornalismo aqui, mas chegou lá, ela fez terapia ocupacional lá, né? E Que agora, interessante. e agora ela até mandou um comunicadinho para gente que tinha entrado no mestrado em terapia ocupacional, né? E ela Uhum. está assim completamente realizada, né? Que Então, bacana. às vezes você vai para uma área não é mais bem aquela que você, né? Mas de É, repente você se encontra, né? sim, sim. Então, essa coisa assim, quando eu vi, eu comecei a lembrar, eu falei assim, nossa, Sim, realmente a gente fala muito pouco sobre terapia ocupacional, sobre essas muito. coisas, né? Mas e é uma área assim fundamental, né? Tem uma inserção muito forte, né? E quão importante é. Uma mera atividade, você vê que pode, o objetivo, mexer com a pessoa, o indivíduo inteiro, né? Por inteiro. Então, é o social, o físico, emocional, trabalha o conjunto. Isso é muito Legal, importante. que legal.
Parabéns pelo teu trabalho, viu? Muito obrigada. Eu espero que a gente se encontre aí com você me dando notícias boas sobre tudo isso mais para frente, né? Com Uhum. avanços, né? Que a gente consiga, mas continuando o teu trabalho aí, porque tá maravilhoso, viu, Gisele? Parabéns, viu? Muito obrigada. Agradeço de coração, viu? Olha, eu hoje conversei com a Gisele Haberman Pera, né? Terapeuta ocupacional. Ela que atuou durante 22 anos no Lar dos Velhinhos aqui em Campinas e agora está na PAI em Valinhos, né, trabalhando com crianças. Eu espero que essa conversa que a gente teve aqui ajude vocês a repensarem, principalmente esse papel da família quando você tem ou uma criança, né, ou você tem um idoso e que precisa desse suporte, né, que você repense um pouquinho, pelo menos isso no básico. A gente não precisa ser terapeuta, né, para saber que família é importante, né, e que isso ajuda, né, dá suporte para as pessoas, né, se fazerem, né, enquanto indivíduos, né, enquanto seres humanos. Então é isso. A gente volta na próxima edição do Fator Humano e eu agradeço muito a todos vocês. Um abraço e até lá. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!